Programa Plenitude, com Iraci Campos. Todos nós enfrentamos crises. Algumas vêm silenciosas, mas outras vêm numa turbulência que parece que nos deixa ensandecidos. Por que essas turbulências na nossa vida? Será que seria uma fase de sofrimento ou um chamado, digamos assim, para a nossa própria transformação? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada muito querida, muito especial, que é a Adriana Oliveira. Ela é juíza federal do trabalho e vai bater um papo gostoso com a gente sobre as turbulências da vida. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Adriana. Uma honra, um prazer estar aqui contigo. A gente passa por tantas turbulências, né? Que a gente não chega a refletir na hora. A gente acha que aquilo vem, você fala, nossa, minha vida está de ponta cabeça. O que aconteceu? Onde foi que eu perdi a mão da vida? E não é bem assim que acontece, né? Verdade. Geralmente são convites da vida para as nossas autotransformações, como você mesma mencionou no início, né? E por que isso acontece e nos pega tão de surpresa? Temos a impressão de que alguns descuidos diante de nós mesmos, nós cultivamos ao longo do tempo, né? Esquecendo o nosso processo de autoconhecimento, culminamos muitas vezes nos iludindo demais sobre determinadas coisas, situações, pessoas, porque talvez nós criamos expectativas demais, né? E isso gera desilusões, né? Além disso, tem os próprios contratempos da vida, né? Aquelas rupturas que chegam de inopino, que geralmente, quando acontecem, traz uma proposta de reformulação de crenças, de objetivos, né? Geralmente vem no sentido de acordar o indivíduo que está ali numa aparente zona de conforto. É por isso que é interessante a gente estar bem numa situação, mas se nós nos sentirmos na zona de conforto, precisamos ter cuidado. Aí a turbulência vem, com certeza. Porque estamos aqui para aprender, para desenvolver nossos potenciais, né? As lutas fazem parte da vida. Então é natural os entrechoques, as crises, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Com certeza. E muitas vezes a gente vai tendo, acho que, um somatório de coisas, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daqui a pouquinho acontece mais uma, mais outra, e a gente não vai observando que parece que a vida está mudando um pouco de rumo. E a gente vai só, tentando administrar uma situação, outra, mas quando a gente não percebe que a vida está mudando um pouco de rumo, aquilo começa a se intensificar. E aí que vira o turbilhão, né? E aí, ao invés da gente olhar para dentro, a gente fica desesperado olhando para a situação, para o problema, né? A gente cristaliza a mente no problema, no ruim. E aí não tem olhar para frente, né? Exatamente. E aí eles começam a se questionar, onde foi que eu errei, né? Aonde eu poderia ter melhorado, me atentado para evitar esse tipo de situação. Mas, via de regra, o indivíduo não percebe, né? Ele está meio que atordoado com as questões do imediatismo, né? Então, quanto mais esse indivíduo desconectado da sua essência não investe nesse processo de olhar para dentro, ele se desconecta, né? E muitas vezes leva a viver nas tratativas da vida
relacionamentos, em todos os setores da vida, sem o cuidado de fazer as autoavaliações, né? Certo. Muitas vezes são situações no emprego, são situações no próprio lado afetivo, né? Que trazem rompantes mesmo, né? Outras vezes o indivíduo está até atento, percebe que tem dificuldades, mas vai colocando debaixo do tapete, né? Não tem coragem para enfrentar O medo do enfrentamento. aquela situação, né? E talvez a dificuldade maior da maioria das pessoas seja ter essa coragem, essa honestidade emocional que Joana nos comenta, de olhar para essas questões que estão, vamos dizer assim, dando sinais, não é? De adoecimento, de fragilidade ou mesmo de desconexão, porque qualquer relação ela tem o seu período, né? O apogeu e o declínio, né? Com certeza. Porque enquanto não servir de mola para aprendizado, ali se fica. Mas quando o aprendizado é aprendido, né? Muitas vezes aquele fluido energético que vincula as pessoas vai cedendo, né? Vai se extinguindo, e o indivíduo muitas vezes fica atolado em relacionamentos infelizes, em empregos infelizes, porque não tem coragem de fazer essas posições, os posicionamentos. Exato. Para trazer para ele, atrair para ele mudanças significativas que elevem o potencial da alma dele. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que a transformação, a mudança, ela dói. Ela dói porque ela tem que sair, você tem que sair daquela sua rotina, daquelas suas escolhas viciosas, né? Das mesmas atitudes que você tem perante a vida quando se apresentam dificuldades. Porque a gente sempre, quando apresentam dificuldades, a gente sempre dá as mesmas respostas ali para a vida. E a vida, lógico, se você está aqui na obrigação de mudança, a vida vai fazer o quê? Ela vai te responder a mesma coisa. Ou seja, você vai repetir esse ciclo, repetir esse ciclo, repetir esse ciclo. Quando você para e fala, peraí, a vida está me pedindo mudança. Para ter mudança, eu tenho que ter esforço. Eu não posso reagir diante das dificuldades como as vezes anteriores. Exatamente. Aí a vida retorna de modo positivo, Exatamente. Né? E é interessante que, enquanto esse indivíduo não olha para dentro, ele acha que o problema está fora dele. Não é? Então, com certeza. Ele pode entrar numa situação profissional, sair, entrar em outra semelhante, num relacionamento afetivo, achar que o problema não é com ele, não é? Entrar em outro relacionamento com o mesmo padrão de condicionamento, de comportamento, de olhar emocional, né? Exato. E é como se fosse um processo de autoabandono de si próprio. Sim. Talvez uma desvalia de não se sentir ou merecedor de ter situações mais felizes, né? Para viver aqui, né? Ou porque ele não tem mesmo essa coragem. O fato é que nós reencarnamos com um programa evolutivo, né? Todos nós temos as nossas pendências, né? Que a irmã Sidufo vai dizer, são pendências eternas, que a alma precisa olhar para poder transformar, né? Às vezes é um medo excessivo, né? Às vezes são situações que o indivíduo traz até de outras encarnações, traumas não resolvidos, né? Com certeza. Conflitos que você olha para a pessoa e você sente que algo ali está como que plasmado no perispírito dela, que ela não tem coragem de sair daquela situação. E né? se recusa a ver e aceitar, se colocando numa postura de que, por que isso comigo? Exatamente. Pois isso não quando a pessoa fala, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo certo, num relacionamento, por exemplo, nossa, eu ajudo, eu cedo, eu sirvo, eu isso e aquilo, e por que isso comigo? Tipo assim,
olha, é injusto, você está sendo castigada. Apontaram você e falaram, é ela que eu vou maltratar hoje. E não é isso, né? Exatamente. Na verdade, as crises, né, se a gente pudesse falar assim, elas são bênçãos. Porque não se trata de crise, se trata de uma metamorfose que a vida está te convidando, Sim. né? Para que esse indivíduo amplie as suas habilidades, né? O seu coping, né? Que nós chamamos, que é a habilidade, o tanto de habilidade que o indivíduo tem para superar, né? Para vencer essas adversidades que, na verdade, são situações que o próprio indivíduo precisa ampliar a sua cota de amor por si, pela vida, né? Pelas situações como aprendizado. E muitas vezes essas dores silenciosas ou não, né, que fragmentam o indivíduo, né? Eu já escutei determinadas pessoas chegar para mim e dizer: eu estou destruído, né? Olha que interessante, a pessoa dentro se achando destruído, fragmentado, né? Todo fragmentado. Está potencializando a sua dor e se vitimizando, né? Se vitimizando, pois é. Que já é um descaminho, né? Uma rota não muito feliz, porque nós muitas vezes observamos esses conflitos, né? E vemos a dificuldade da pessoa ter clareza mental até para ir onde está a origem daquela dor, né? Daquele ponto nodal em que ela deixou acumular por tanto tempo e se desviou do caminho, né? Na verdade, a crise ou as dores maiores, elas são, poderíamos dizer, uma pausa para a reflexão, né? Para que esse indivíduo possa ter a possibilidade de resgatar a sua espiritualidade, né? De olhar para esses pontos aparentemente negativos, mas que trazem uma abertura de consciência, de autoamorosidade consigo próprio, para que ele não mergulhe mais naquelas situações infelizes e faça como Joana nos orienta, né? Todos nós temos o direito, segundo nos fala a nossa mentora amorosa, de buscar experiências mais felizes. Com né? certeza. Então, de ampliar essa visão da vida no sentido positivo, né? De engrandecimento, de melhoria e de automerecimento. Sim, porque pode falar. Pois é, me parece que as pessoas, quando entram e mergulham na crise, têm maiores dificuldades e gostam até, é incrível isso. Tem pessoas que têm um conteúdo até um tanto masoquista, porque gostam de se vitimizar, de sofrer, de ser coitada. De ser coitada, se sente né? bem que o outro olhe para ela e diga: ai, que dó de você, puxa, você está sofrendo, né? Olhe para você e fala: coitada. Só que a pessoa não pensa que essa pessoa que está falando coitada, ela ouve, né, as suas queixas, as suas lamentações, olha para você, fala: coitada, puxa a vida, vira as costas, vai embora, porque a vida dela segue, ela não continua pensando nisso, ela nem está aí, simplesmente concordou com você porque sente que é aquilo que você gostaria e você fica com todo aquele veneno que você já está carregando, mais todo aquele lixo, porque a outra não recebeu, ela simplesmente foi embora. Então você fica com aquilo também. Exatamente. A gente precisa aprender a fazer a ressignificação dessas experiências, né? Tudo aquilo que é lixo emocional não serve para o meu crescimento. Perfeitamente. Não serve para o meu crescimento, está impedindo o meu olhar da vida, o meu olhar positivo, né? E a gente precisa, talvez, desse maior cuidado conosco, né? Qual a mensagem que a vida traz nessa situação de crise? A transformação, Né? porque se você olha e fala assim, ao invés de você falar, por que eu, por que comigo, por que isso está acontecendo na minha vida, você diz,
o que é que eu faço com isso? Porque quando você coloca para o futuro, o que é que eu faço com isso? Você já está buscando, olhando para frente, deixando aquela ruptura de dor, aquele peso, aquele negativismo para trás, não está abandonando, mas olhando para você e falando: eu não sou esse sofrimento, eu não sou essa turbulência, estou olhando para frente, porque para frente é que eu vou caminhar e ter as respostas. Exatamente. Então é difícil fazer essa virada, É né? verdade. A gente pode criar, quem sabe, alguns mantras, né? Tem um que eu gosto muito. Eu gosto de dizer assim: eu posso fazer melhor. Né? Porque a nossa estrada é eterna, né? Nós não somos os nossos erros. De Não jeito somos. nenhum. Sempre nós estamos aqui para esse aprendizado, né? E frustração, na verdade, diante das leis divinas, significa um convite da vida para o recomeço. É verdade. Então, se não deu certo, ok, vamos mudar a estratégia, vamos mudar as metas, talvez, Perfeito. vamos olhar para outras questões, né? E vamos ter a coragem de seguir em frente. Eu posso fazer melhor. Com certeza. E o fato de você querer se renovar, de você querer mudar, aí você fala: mas eu vou mudar como? É simples, você olha para trás, as escolhas que você fez, cada uma dessas turbulências, como você agiu, ou melhor, você reagiu nas situações, e nesse momento você já sabe tudo o que você não quer que se repita, tudo que você não quer passar novamente. Quando você já sabe isso, você já separa um monte de coisas que você elimina nas suas próximas escolhas, porque você vai passar a fazer escolhas totalmente diferentes. Quando a gente já tem essa eliminatória, a escolha é diferente. O relacionamento, aquele relacionamento que não deu certo, eu fui maltratada, eu fui abusada, eu fui criticada, eu fui abandonada. Ninguém abandona ninguém, porque ninguém está fadado, obrigado a viver com ninguém, né? Não é a questão desse abandono, mas no abandono de uma convivência juntos e viver na solidão os dois, né? Então, você já sabe o que não quer, o que não deu certo. No seu próximo, você vai fazer escolha diferente daquilo. Você sabe, você vai olhar para trás e falar: eu mereço coisa melhor. Eu sou melhor do que isso. Então, se não for top, que me respeite, que me acolha, que me valorize, não serve para andar comigo. Não serve, exatamente. E reconhecer que somos mais fortes a cada etapa difícil da vida que é superada, né? Nós saímos mais fortes, mais resilientes, né? Mais cheios de brios morais para a vida. Exatamente. Cheios de alto amor também por nós, né? Que isso é muito importante. Quando a gente faz uma escolha diferente, que a gente passa por um turbilhão, a gente sente uma sensação de vitória, mas de libertação. De alívio, né? Alívio. Eu me libertei, Nossa. porque cada turbulência dá a impressão que são garras que estão nos envolvendo, como um grande polvo que nos envolve, e a gente se sente preso naquela situação, porque a gente só olha para a situação. Pois é. A gente não olha para frente. Mas quando a gente consegue superar, é um alívio muito grande. Que mais pessoas consigam investir no seu autoconhecimento, né? Na sua espiritualidade, para manter essas buscas positivas cheias de vitórias espirituais, né? Com certeza. Joana fala muito isso, né? Que o autoconhecimento faz com que a gente enxergue quem a gente é, e consiga reconhecer cada nichozinho que a gente tem, com a dor, com a mágoa, com a raiva, com a indiferença, com a frustração. Porque não adianta falar: mas eu não tenho nada disso. Tem, se não é diferente. Sim. Todos nós temos uma aqui, outra ali, e que não que sejam
controladoras da nossa vida, embora na vida de muita gente é controladora, né? Tudo aquilo controla a pessoa, sufoca. Mas que a gente tem uma coisa, o outra, a gente sente. A gente ainda está nesse estágio espiritual, não é isso? Verdade, é isso mesmo. É. E nós vamos aprendendo a integrar todas essas partes nossas, né? Olhando também com essa observação amorosa, olha, eu sou impulsiva assim, nossa, eu não sabia, eu sou assim, eu tenho esse medo aqui. Junto do medo existe a fortaleza, porque nós temos essa polaridade, né? As polaridades. Estamos aqui para fazer essa integração, né? A fim de atingirmos felicidade, né? Então, todas essas, diria, sombras, dificuldades internas, né? São necessárias para que a gente possa fazer a nossa individuação, nosso processo aí de integração, né, com o nosso ego e o self e atingir essa plenitude. Então, faz parte da vida, os problemas, as dificuldades, né, e os enfrentamentos. Saímos com certeza, se tivermos um olhar positivo diante das situações dificultosas, sairemos vitoriosos, né? Infeliz não é aquele que tentou e errou, né? Não, é sinal que ele fez, exatamente. Ele agiu. Infeliz é o indiferente, que não está nem aí para os seus processos, né, de autodescoberta e vive na ilusão, né, da vida. Exato, exato. E é importante também, não só para a gente, mas quando a gente ou convive, né, com alguém que esteja atravessando um turbilhão, a gente saber se posicionar para apoiar e saber separar que o turbilhão é do outro, não é seu, não te pertence. Você apoia, você acolhe, você ajuda, você fortalece, mas você não pode mergulhar junto. Então, você saber discernir que aquilo não é seu, viva a sua leveza, sabendo separar. Isso é do outro, a mim cabe auxiliar. Porque muitas vezes a pessoa abraça aquele turbilhão do outro junto com ele, e passa a ter uma sofreguidão extensa, compartilhando a dor do outro, mas não é dele. Olha, você falou numa coisa tão interessante e importante. Tem até uma metáfora, né, na psicologia para caracterizar essa situação, né, que é do vitimista, né, do narcisista, né? É como se ele tivesse numa lagoa de areia movediça, gritando para você auxiliá-lo. E você tenta auxiliá-lo, não vai conseguir, obviamente. Você pega uma carreta para tentar puxar, mas você termina se afogando. Mesmo assim, termina se afogando. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesses relacionamentos, né? Porque são adoecedores, né? Sim. E o indivíduo que se encontra numa situação de dependência emocional, né, tal qual o caso, precisa enxergar essa situação com olhos de espiritualidade. Né? Estamos aqui para adquirir a conquista da autonomia, né, da nossa autonomia afetiva, espiritual, a nossa identidade real. Né? O que é do outro é do outro. Exato. Não é meu. Se eu não me identifico com aquilo, aquilo não entra em mim. Não é? Eu tenho meus valores, a minha métrica. Né? Aquilo que é inegociável para mim. Sim. Eu não abro mão, eu não posso abrir mão. Então, se determinado indivíduo quer que determinada situação eu viole os meus valores, isso é inadmissível. Né? Com certeza. Então, nós precisamos, por isso que o autoconhecimento é importante. Até que ponto eu negocio os meus limites? Os meus valores. Né? Os meus valores. Então, os limites aí precisam ser conhecidos. Tem gente que nem tem noção disso, né? Não sabe quais são os próprios limites e fica numa situação de abandono de si próprio, né? Essa semana recebemos uma ligação de uma situação parecida como essa,
e tivemos que falar, olha, foi um livramento essa ruptura, né? Então são situações que vêm realmente, a princípio perturbadoras, mas que trazem um ganho que muitas vezes o indivíduo só vai saber lá na frente. Com certeza. E assim a gente vai autoconhecendo, aprendendo a delimitar os nossos valores, né? O nosso espaço de segurança, né? A nossa crença, o nosso fortalecimento. Porque se eu mergulho junto com o outro, os dois vão se afogar. Isso. Né? Então, eu compreender que o que é do outro, o que é meu, porém, não permitir me violentar, né? Porque a gente muitas vezes se violenta buscando sacrificar coisas pelo outro. E tá errado, né? Aí a turbulência engole os dois. Pois é. Somos maiores do que isso. Né? Não é? A espiritualidade traz com tanta propriedade essa fortaleza que nós temos como espírito, né? Mas a gente acaba pensando que a gente é só o corpo. E o corpo é perecível demais, não é isso? É isso aí. Muito obrigada. Passa muito rápido, né, Adriana? A gente nem sentiu. É isso aí. Obrigada Beijo. Pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Então é isso. A gente começar a compreender quais as escolhas que fazemos, porque a vida sempre dá uma resposta para as nossas atitudes. Quando aprendemos a agir ao invés de reagir, a vida se torna controlável por nós. Por quê? Porque não é a vida que me conduz, é eu que aprendo a conduzir a minha vida. E aí eu consigo evitar tantos sofrimentos, tantos desgastes, como a doutora Nise da Silveira diz. Meu amor, 80% do seu sofrimento, ele era desnecessário. Por que você quis sofrer com os seus desafios? Então é isso. Para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.